O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Vamos estudar com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Personagens Bíblicos, a vida do rei Asa. Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os personagens bíblicos, escolhendo para hoje o personagem Asa, o rei Asa. O nosso estudo inicia em 2 Crônicas, no capítulo 14. Ainda de que sobre este rei encontramos alguma coisa no livro de Reis, em 1 Reis, entretanto, o que está registrado em Crônicas abrange o registro de Reis e acrescenta detalhes importantes que nós precisamos ter para completar o estudo do rei Asa. Podemos abrir, portanto, nossas Bíblias, 2 Crônicas, capítulo 14, e vamos relembrar da época que estamos estudando, a situação que envolve o reinado do rei Asa. Aqui temos o povo de Deus, desde já alguns personagens, dividido em duas nações, em dois grupos. O grupo de 10 tribos que se colocou ao norte, chamando-se ainda Israel, e o grupo que se colocou ou permaneceu no sul, chamando-se de Judá, reino de Judá, com capital em Jerusalém. Dois grupos, duas nações, na verdade, de uma mesma nação chamada povo de Deus. Nós vimos que essa divisão se deu com o rei Roboão, e essa divisão não foi por falha de Roboão, é por uma determinação anterior de Deus, como castigo, repreensão, porque o povo já estava se desviando de Deus. E esse desvio, infelizmente, começou com o próprio rei Salomão, mas foi no seu filho Roboão que encontramos o fato, o acontecimento da divisão, e segue-se a história. Acompanhando a história, vemos que Roboão não foi bom rei, no sentido de um temor e de um cuidado de servir a Deus. Após Roboão veio seu filho Aías, reinou Aías em Jerusalém, e a sua passagem foi rápida, e sobre algo que ele fez já estudamos também anteriormente, no estudo do rei Jeroboão. Mas voltemos. O rei de agora é Asa, filho de Abias, portanto bisneto de Salomão, neto de Roboão, já sendo agora o terceiro rei que reina em Jerusalém após a divisão do povo. Os reis anteriores, infelizmente, não conduziram o povo para servir a Deus, mas em Asa vamos encontrar um rei que tem este cuidado. Isso que é bonito nesse rei, e vemos desde o princípio, quando lemos já no primeiro verso, nos primeiros versos, a colocação das Sagradas Escrituras no registro da vida deste homem, ao dizer, leia o verso primeiro: e Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. 10 anos em paz a terra. Por quê? Asa, assumindo o reinado, diz que procurou fazer o que era bom aos olhos do Senhor, e com isso encontrou também graça diante de Deus para ter paz, sendo que os seus pais, Abias e anteriormente Roboão,
viveram em constante guerra. Mas o verso 2 é que fala mais precisamente: e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Asa começa então um reinado de justiça. E diz a palavra em Isaías, confirmando bem esta colocação, que o fruto da justiça é paz. É paz. Essa palavra encontramos em Isaías, quando Isaías fala ao povo de Israel, no ensino, numa exortação, que se andasse em justiça haveria paz. E assim acontece com Asa, procurando servir ao Senhor, sendo bom, reto aos olhos de Deus. Observem os seus feitos, que podemos encontrar no verso 3 e versos 4 e 5 desse capítulo 14. E vamos lendo, conhecendo a história e observando as coisas boas que este rei fez, para termos também alguma orientação, algum cuidado, algum exemplo para nós. Verso 3: porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Que bom, né, irmãos? Um rei assume, e a sua preocupação é justamente eliminar a idolatria. Começa em Jerusalém, e observe que o povo de Deus já estava cheio de ídolos, e isso difundido, espalhado pelas cidades, de um modo geral. Ídolos antigos, ídolos dos povos vizinhos, está tudo aqui colocado, mas ele vai tirando tudo, eliminando e incentivando. Eu acho bonito e importante isso, este homem incentivar o povo a buscar a Deus, não um Deus qualquer, um Deus construído, Deus de outras nações, mas o Deus dos seus pais. E observe a importância disso, porque junto com o fato de ser Deus de seus pais, acompanha a história, conforme Deus mesmo disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Este é o meu memorial. E toda a história que envolve esses homens passados, pais da nação, caracteriza o verdadeiro Deus, que Asa está dizendo que eles devem estar cultuando. E não novidades, não coisas novas, mas conforme também está escrito, para observarmos o caminho, os marcos colocados pelos nossos pais. E é o que Asa está fazendo. Nos seus dias há certa prosperidade material. Os versos 6, 7, 8 mostram isso, que tendo paz, buscando a Deus, pronto, começa a edificar cidades, fortalecer cidades, e assim o vemos crescendo de uma certa forma, entre outras nações, o que é próprio dos homens mesmo. Isso encontramos no verso 6, como disse, dizendo: edificou cidades fortes em Judá. Continuo lendo esse verso para irmãos verem algo. Porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor Deus lhe dera repouso. A paz, irmão, não é algo ocasional. Esta paz veio de Deus. Essa paz veio de Deus. Mas passando-se os anos, e diz a palavra que foram 10 anos de paz, ainda buscando a Deus, ainda servindo a Deus, isso não quer dizer que também não possa haver contrariedades, oposições, dificuldades. Se 10 anos Deus deu a ele paz, entretanto agora vem uma dificuldade que para ele era uma experiência. Diz o verso 9 que Zerá, o etíope. Os etíopes se levantam contra Judá. Os etíopes, irmãos, no passado, foram uma nação forte, junto perto do Egito, com
origens também na Arábia, um povo numeroso, afamado, já desde os tempos de Salomão, mas agora estão levantados contra Judá. E diz a palavra que vem contra Judá uma multidão enorme, um grande exército. O verso 9 diz que o exército dele era de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. Israel tinha isso? Israel não tinha isso. Se alguém quer comparar exércitos, o verso 8 diz que o exército de Judá era de 580 mil homens, 300 de Judá, 280 de Benjamim, totalizando 580, e tendo que ir para uma guerra contra 1 milhão. 1 milhão. Ou seja, praticamente o dobro, né? E sendo que os etíopes, uma nação guerreira que se preparava para a guerra, vinha com carros de guerra. O que Israel, na verdade, nunca teve, e se teve, entretanto Deus dizia que não era para afirmar nisso, e tinha até o contrário, ordem para desfazer das armas de guerra, dos carros de guerra. Por que isso? Porque Deus está chamando o seu povo para confiar nele, e não confiar em cavalos, em exércitos, mas no Senhor Deus que dá o livramento. E diz a palavra que então partem os dois povos para a batalha. No verso 11 encontramos Asa clamando a Deus. E é importante lermos esse verso 11, porque a expressão dele aqui ao clamar a Deus mostra a sua confiança e a sua esperança unicamente em Deus. Ele não foi com estratégias de guerra para dizer, ainda que eu vá contra um exército que é o dobro do meu, mas o meu modo de guerrear me dá vantagens. Nada disso. Ele foi apenas confiando em Deus. Lendo o verso 11, temos a palavra de Asa clamando ao Senhor e dizendo assim: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Ele não orou muito, não fez muito alvoroço, né? Não consta que teve uma preocupação delongada, preparando-se para orar ao Senhor, para buscar ao Senhor o favor do livramento. Se formos ver uma oração curta, objetiva, direta. E Deus ouviu a sua petição e lhe deu vitória, uma vitória estrondosa, com muita riqueza nos despojos que eles puderam obter daquela empreitada. É a primeira experiência de Asa de um livramento, de uma vitória dada por Deus. Observe que ele foi sem perguntar muito, né? Sem temer. Vamos guardar isso aí, irmãos. Parece-nos que as primeiras lutas nossas, de uma certa forma, grandes ou pequenas, parece que Deus, de uma forma mais fácil, nos ouve e nos dá o livramento. Assim foi com Asa. Estou falando assim, adiantando algo que vem logo à frente. Capítulo 15, que é a continuidade ainda deste assunto e da consequência e conclusão desta batalha, nós vemos que Deus envia ao rei Asa um profeta. Deus envia um homem com uma mensagem. E a mensagem está logo aí no verso 2, e que diz assim: e saiu ao encontro de Asa. Quem? O profeta Azarias, filho de Obed. E diz a palavra, ele dizendo ao rei: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará.
Paremos um pouco. Não é a mesma expressão, mas parece muito com aquela, né? Achegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. O profeta vem com isso aí. Vitória. Vitória sobre um exército numeroso. Vamos fazer a análise. Alguém poderia dizer: por que nós ganhamos? Qual forma de agir foi a nossa que nos deu batalha? Nada disso. Tira fora esse assunto. O profeta vem dizendo: Deus é com vocês enquanto vocês são com Ele. Simplesmente isso. Nos estudos após um evento, sempre se relaciona muito, se analisa o que deu certo, o que deu errado, como melhorar à frente. Isso é projeto humano. Mas quando é coisa de Deus, observe, o cuidado principal é buscar a Deus. É buscar a Deus. É dele que vem tudo. A estratégia, a vitória, o livramento e todas as demais coisas. Mas vamos parar um pouquinho, irmãos, e analisar esta expressão do profeta. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. E se o buscardes, o achareis. Paremos nisso aqui. Se o buscardes, o achareis. Eles já não tinham achado o Senhor? Eles não tinham estado por esse tempo servindo a Deus e até incentivados pelo rei Asa? Na verdade, nós precisamos ter um cuidado. Não há limite para nós buscarmos a Deus. Se buscarmos a Deus hoje com uma certa intensidade, de uma certa forma, nós o acharemos. E no dia de amanhã, se continuarmos a buscar o Senhor, ainda acharemos o Senhor, no sentido de que estaremos avançando no conhecimento de Deus, numa intimidade com Ele. Então não há limite para buscar a Deus. E é tendência humana, nossa, irmãos, a buscarmos a Deus um período e achar que já temos o tudo. Deus já respondeu, já tivemos livramento, já nos alegramos, já fomos batizar com o Espírito Santo, já recebemos mais dons espirituais, e já estamos alegres. Pronto, vamos deixar Deus quieto e vamos cuidar da nossa vida. Aí está um perigo. A gente achar que já tem tudo, enquanto na verdade nós estamos só no início daquilo que poderíamos ter e alcançar e conhecer a Deus. Não há limite. Podemos servir a Deus 10 anos, buscar o Senhor 10 anos. Podemos servi-lo 20 anos, buscá-lo 20 anos. Mas isso continua com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos e enquanto vivermos. Não há limite. Não vamos deixar a questão parada achando que já chegamos, já acabou, tá bom? Não há limite. No profeta Ezequiel, profeta Ezequiel, nós vemos exemplo naquela corrente de águas. Quanto mais avançarmos nas águas, mais águas há. Em profundidade e em volume, que são as coisas de Deus. O que procede de Deus, irmãos, não tem limite. Não tem limite. Então, ainda que eles estavam buscando a Deus, ainda que tiveram resposta de Deus, Deus avisa eles: olha, se me buscardes, e eu coloco essa palavra, se continuardes a me buscar, acrescento, continuareis a me achar. Isso é constante, não há limite, não há término. Mas tá bom, aqui tem um lembrete também do profeta, recordando os dias anteriores, quando diz no verso 5 e 6, 5, e naqueles tempos, o profeta faz menção a um tempo antigo, um tempo anterior, não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. O povo não estava em paz. A cidade se guerreando, as pessoas umas contra as outras. Qual era a razão disso? O desvio de Deus. Mas agora, buscando a Deus, estavam se fortalecendo e tinham paz. E o Senhor nos incentiva no verso 7,
dizendo: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Já Paulo fala diferente, né? Nosso trabalho no Senhor não é vão. Tudo que fizermos no sentido das coisas de Deus, de buscar a Deus, de obedecer a Deus, não é coisa vã. Há uma recompensa. Essas são as palavras do profeta Azarias, que não tem um livro, mas esteve atuando no meio do povo de Deus. Deus sempre tem os seus, que algum tempo são usados, aparecem com a mensagem do Senhor, e assim aconteceu com Asa. Mas outra coisa bonita neste personagem, o rei Asa, encontramos no verso 8, quando diz: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. O que acontece? Servia a Deus, e agora, diante desta palavra do Senhor, dessa recomendação, esforçou-se mais. Observe que ele tirou a idolatria, já era um mérito, mas não tinha idolatria ainda, porque quando ele se anima a fazer mais coisas, ele acha o que fazer para purificar a terra das coisas contrárias a Deus, e achou formas de servir a Deus melhor. Observe que não há medida. Se alguém está em santidade, pode santificar-se mais. Se está em justiça, pode operar mais justiça. Se está limpo, pode limpar-se mais. Já estava com o mérito, já estava com a palavra boa pelo que já fizera, mas ainda encontrou o que fazer. Não há limite, né, irmãos? Observe, não há limite. Continuando aqui, o verso 9 mostra que ele, no seu ânimo, ajunta todo o povo de Israel para continuar no processo de buscar a Deus, de servir o Senhor de todas as formas possíveis. E nesse capítulo 15, reunindo todo o povo, ele propõe ao povo fazer um juramento, entrar numa nova aliança de verdadeiramente servir a Deus. Isso está onde? Está no verso 12: e entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. E continua a palavra: e todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Quantos anos de repouso tiveram antes? 10 anos. 10 anos de reinado de Asa. Apareceu a dificuldade, mas Deus deu vitória, e com isso aí animou-se mais, e o povo fez aliança de servir a Deus com sinceridade. Olha que bonito, irmãos. E acharam o Senhor. Observaram essa expressão aí? Buscaram o Senhor e acharam o Senhor. Não tem registro do que aconteceu mais de especial. Não tem registro. Mas está escrito que acharam o Senhor. Qual foi a experiência de cada um? Só no céu não vamos ficar sabendo. Quando a gente reunir, né, aqueles que são desta época, eles trazerem para nós os seus testemunhos. O que Deus operou naqueles dias em que eles buscaram a Deus e Deus se deixou achar. Mas tá bom, irmãos. Neste esforço do rei de buscar a Deus, o verso 16 traz para nós
algo importante. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azera um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Ele não foi por respeito humano, não. A mãe dele era a mãe dele. Ele devia honrar a mãe dele, honrar pai e mãe, mas primeiramente a Deus. A mãe não estava nesse esforço, nessa aliança, nessa purificação da terra. Sendo rainha, querendo andar em idolatria, ele destituiu da posição e da honra de ser rainha, mãe do rei, esposa do rei anterior. E ainda fez mais, tirou a idolatria que a sua mãe amparava e destruiu tudo. Os laços familiares, irmãos, são grandes, mas a palavra é clara: se alguém amar seu pai e a sua mãe, a qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa mais do que a mim, não é digno de mim. Aí está um exemplo na vida de Asa, que ele não teve nos deixou levar por esse respeito humano de honrar sua mãe, deixando uma transgressão contra Deus. Não, ele agiu da forma correta. E diz a palavra, finalizando esse capítulo 15, no reinado ainda de Asa, e não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Até que ano? O ano 35 do seu reinado. Teve 10 anos de paz, veio a guerra, fizeram o pacto com o Senhor e tiveram mais quantos anos de paz? 25 anos de paz. Ainda que houvesse outras guerras, como Jesus mesmo nos exortou: no mundo tereis aflições, mas em mim tereis paz. Eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dar. Se alguém por acaso está em lutas, dificuldades, e se serve ao Senhor, continua servindo ao Senhor e tenha paz no meio das lutas. Mas Deus pode também trazer paz como recompensa de uma busca a Ele. Importante é ter a paz com Deus. As demais coisas, guerra ou paz desta existência, não serão nada diante da segurança com Deus. Bom, irmãos, os anos passam. Assim passou na vida de Asa, 35 anos reinando, buscando a Deus, que bom. Mas, irmãos, cuidado. As coisas podem acontecer em qualquer época da nossa vida. E diz a palavra no capítulo 16 agora, que no ano 36º, no ano de número 36 do seu reinado, Baasa, rei de Israel, o rei ao lado do povo de Deus, ao lado, que sempre lhe for oposto, vem fazer uma coisa. Que coisa? Diz o verso primeiro: edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Baasa, um rei vizinho das 10 tribos de Israel, constrói a cidade, naturalmente fortaleza, torre de vigia, vamos colocar assim, na fronteira, para evitar que ninguém saísse de Baasa, não tivesse liberdade de locomoção, e nem das suas tribos, das 10 tribos, viesse para Baasa. Porque se Deus estava abençoando a Asa, muitos estavam vindo congregar com ele, estar no seu reinado, porque havia paz, havia busca de Deus, Deus se fazia ver, e muitos vinham. E Baasa, seu inimigo, criou essa situação simples, uma cidade para evitar que de um lado passassem para o outro. Coisa simples.
Isso não é nada diante de um exército etíope de 1 milhão. Isso não é nada. Olha como nós precisamos estar vigiando sempre, irmãos. Buscando a Deus ou não, devemos estar vigiando sempre. Coisa simples. Mas qual vai ser a atuação de Asa? Esse rei, esse personagem que nós estamos estudando, com uma vida tão boa até aqui. Diz o verso em seguida aqui, verso 2, que Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa de Deus e da sua casa, a casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco. Para quê? Justamente ele está comprando os favores de um rei inimigo vizinho para vir atuar contra Baasa, por causa de um incômodo de uma cidade fortaleza na sua fronteira. Isso foi bom aos olhos de Deus? Estava confiando em quem? Buscando solução dos seus problemas em quem? Na prata e no ouro? No seu vizinho, que era inimigo também? Rei da Síria? A Síria sempre foi inimigo de Israel. E tirando da casa de Deus. Se tirar só do seu, estava bom. Ou menos ruim. Mas tirando da casa de Deus. Ele estava alugando um exército de um rei inimigo para defendê-lo, para agir em sua causa, no seu interesse. E o rei da Síria concorda e ataca Israel, ataca as 10 tribos e faz um desastre por lá. E a cidade de Ramá, fortaleza, é abandonada. E Asa tem até o proveito de que manda desmanchar a cidade de Ramá, pegar as pedras e a madeira daquela cidade e com aquilo constrói para si, dentro de Judá, outras cidades. Mas esse negócio não é bom, porque não foi feito em Deus. Tanto que nós encontramos da parte de Deus vindo um profeta, e encontramos isso no verso 7 do capítulo 16. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, o profeta, outra expressão de falar de profeta, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? Confiando no rei da Síria, você perdeu. Ele era inimigo, continua sendo inimigo e vai trazer problema. Porque, irmãos, quando o socorro não é de Deus, o socorro do homem depois vira em dívida, em fraqueza. Mais tarde a Síria vai dar dor de cabeça. É isso que o profeta está dizendo. Mas continuemos, ouvindo a palavra do Senhor pelo profeta Anani. Verso 8. Deus fala pelo profeta ao rei Asa: não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor teu Deus, Ele os entregou nas tuas mãos. Numa dificuldade maior, Deus deu livramento. Agora, uma coisa boba dessa, nós somos tendentes a isso, irmão. Tem um grande problema, não tem solução mesmo, no jeito de buscar a Deus. Mas se o problema é pequeno, a gente dá um jeitinho. Enfia a mão à esquerda, à direita, olha para um lado e outro e vê alguma coisa ou alguém que possa ser o socorro, e esquecemos de apresentar a Deus. As nossas questões muitas vezes não são questões simples, às vezes são envolvimentos, lutas espirituais, e nós temos que ter o discernimento para não escapar da percepção quando as lutas envolvem o nome de Deus. Continua a palavra dizendo no verso 9, o profeta dizendo: porque quanto ao Senhor Deus, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele, e nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Quantos anos de paz?
Quanta experiência boa de servir a Deus, buscar a Deus. E agora uma coisa simples, deixa para trás. Nós temos nas Sagradas Escrituras várias palavras dizendo sobre isso. O cuidado que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Deixando aqui aberto um pouquinho, em 2 Crônicas, capítulo 16, eu gosto sempre de estar lembrando as palavras que Deus mandou pelo profeta Isaías, uma delas no capítulo 30 do seu livro, quando no verso 1 e 2, noutra ocasião, Deus diz algo que serve para nós dentro desse contexto. A palavra que diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Verso 2: que descem ao Egito, sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Para um pouquinho. No nosso caso, não foi ao Egito que eles buscaram socorro, mas a palavra também é figurada. É buscar socorro naqueles que não têm o socorro. Buscar dos inimigos o livramento. Quando eles têm Deus bem perto, e a quem deve servir e honrar, e dar a oportunidade de se fazer e mostrar glorioso, tremendo, poderoso, e vai se buscar o Egito para a glória do Egito. Ou busca outro, no caso de Asa, buscou o rei da Síria. Observem o verso 3 desse capítulo, que continua no caso de Isaías, dizendo: porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. O resultado é confusão e vergonha. Quando Deus livra, quando Deus dá a bênção, Deus não cobra. Deus não lança em rosto. Mas os outros, irmãos, pode saber que eles vão se gloriar nisso e vão cobrar isso mais tarde. Capítulo 31 de Isaías. É a mesma expressão. Se Isaías repetiu isso no capítulo 30, 31, porque isso aí está muito fixado no povo que é de Deus, de achar que pode achar uma solução fácil por aí, sem consultar a Deus primeiramente. O capítulo 31 de Isaías já diz: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos seus cavaleiros, porque são poderosíssimos, mas não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor Deus. O povo que é de Deus tem que buscar a Deus. É isso que Deus está reclamando. O povo que se chama pelo seu nome, mas que na hora da dificuldade não o busca, e na hora da alegria se esquece dele. Se a luta, irmãos, que viesse a Asa fosse muito maior do que os etíopes, mesmo assim, o socorro tinha que vir de Deus. O procedimento do povo de Deus é primeiro consultar a Deus. Deus não está longe, Deus está perto. Mas infelizmente, Asa, com 36 anos de experiência de bênçãos de Deus, esqueceu de buscar a Deus. E o assunto era fácil, bem mais simples. Conforme a palavra também que diz que Deus nunca vai deixar vir sobre nós tentação, dificuldade, prova maior do que nós possamos suportar. Ele nem pensou nele mesmo. Com um exército tão bom, já devia ter crescido após 25 anos, que poderia lá resolver a questão com o vizinho. Mas não. Uma suposição, estratégia. Lança o inimigo contra outro inimigo, e eu estou ganhando de 2 inimigos. Mas a estratégia humana não vale.
Não vale. Em Provérbios está escrito justamente isso. Diz para nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiar nele. As demais coisas Ele vai fazer. Mas quando nós procuramos estratégia de um lado e outro e ficamos nos nossos planos, é um perigo. E é o que o profeta avisou ele, retornando agora à palavra que nós encontramos em 2 Crônica 16, justamente isso. Usou de uma estratégia, buscou socorro que não era do Senhor. Ele está perdendo a oportunidade de vencer o seu inimigo. Ficou devedor do inimigo. E a consequência algum dia venha a acontecer. Pô, irmãos, vamos dizer assim, se Asa, ouvindo esta palavra, busca o Senhor pedindo perdão, para Deus mudar a sorte do futuro que ele, vamos dizer assim, procurou de uma forma errada, não seria o caminho mais certo? Deus traz a repreensão, o que nós devemos fazer? Acatar a repreensão, ver onde caímos, diz lá em Apocalipse assim, e retornarmos atrás. Mas infelizmente, um homem com a vida tão boa até então, quando repreendido pelo profeta por uma ação incorreta, não, agora ele fica irado, porque diz a palavra no verso seguinte, verso 10, porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Levantou-se contra o profeta, não gostou de ser repreendido. Cuidado, profeta não só traz coisa boa não. Meu servo, eis que eu sou contigo, eis que eu te abençoo, eis que lá vem bênçãos. Oh, que bom! Esse profeta é bom. Mas quando o profeta puxa a orelha da gente, não é de Deus? É profeta ruim? No caso anterior, o homem que falou da parte de Deus era de Deus mesmo, né? Porque trouxe boa notícia. E né, de fato ele era de Deus. Mas às vezes a gente acha que é de Deus aquele que simplesmente nos fez lisonjas. Até na hora em que somos aprovados, nós temos que voltar para Deus, Senhor, de fato eu estou aprovado, a palavra foi essa, mas foi o Senhor que falou? Ou é simplesmente alguém me comprando com lisonjas? Até nisso tem que consultar a Deus. E quando vem a repreensão também, tem que ficar calado e ir lá falar com Deus, Senhor, de fato, né? Errei nisso, naquilo, naquele outro, o que mais? Mas Asa, infelizmente, irmão, não acatou a disciplina, não acatou, se levanta contra o profeta. Aí vem uma parte da sua vida triste, porque diz ainda esse verso 10, que no mesmo tempo oprimiu alguns do povo. O que quer dizer isso? Que até então ele devia estar agindo com justiça, o povo não se sentia oprimido, apertado, injustiçado, mas agora não acatando a orientação de Deus ou a sua correção, pronto, já erra contra o profeta e já erra contra o povo. Aqui na palavra, no capítulo 16, as coisas se abreviam agora rapidamente, porque após isso não tem muitas histórias a respeito de Asa. Só diz que tudo mais a seu respeito está escrito nos livros, mas este aqui, esse registro de crônicas, é o mais completo. E o verso 12 diz, e caiu Asa doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado, ou seja, apenas 3 anos depois. Caiu enfermo dos pés.
Grande por extremo era a sua enfermidade. Continuando a ler, lemos: e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor seu Deus, mas antes aos médicos. Outra vez, buscando socorro em lugar errado. Não podia buscar os médicos? Não, pode buscar qualquer coisa. Mas a nossa confiança e busca primeiro tem que ser ao Senhor. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Se Deus não curar, em vão receitam os médicos. Primeiro a Deus. Primeiro a Deus, em tudo. Na dificuldade, nos grandes problemas, nas questões que envolvem outras pessoas e nas questões que envolvem a nossa própria pessoa. Temos que buscar a Deus. Infelizmente, Asa, no finalzinho da sua vida, veio estar assim. Ano 39, número 39, de um reinado que durou até 41 anos. Então ficou enfermo no seu 39, no ano 40 e 41 do seu reinado. Mais 3 anos enfermo, não buscando a Deus e não tendo solução para a sua enfermidade. E diz a palavra que faleceu e terminou os dias da sua história de uma forma tão triste. Podia ser tão bonito, né? Terminar assim: converteu-se a Deus e buscou a Deus por todo o seu coração, humilhado pela sua enfermidade, né? Ou na dor da sua enfermidade buscou a Deus, e outra vez Deus se fez achar. Agora podemos voltar lá ao início, a palavra do primeiro profeta. Se buscarmos a Deus, o acharemos. Se estivermos com Ele, Ele está conosco. Mas se nós o deixarmos, Ele nos deixará. Então aquela mensagem do princípio já tinha um aviso prévio. Deus conhece os corações. Deus sonda o hoje, já sonda lá no final da nossa carreira e já dita aqui as suas instruções. A palavra do Senhor, irmãos, é luz para o caminho da nossa vida, é lâmpada para os nossos pés. Qual é a palavra que Deus tem nos dado? Os irmãos têm uma palavra de Deus em que tem andado, em que tem guardado? É esta palavra que pode ser justamente a luz para todo o caminho da nossa existência. Não vamos esquecer, irmãos, as palavras que Deus tem nos falado no princípio da nossa fé. É a mesma palavra que estará acompanhando-nos todos os dias e será para nós como aquele escape no momento da dificuldade. Esta é a história de Asa. Teve muito proveito a sua vida com Deus. Foi muito bom para Israel viver tantos anos, décadas, buscando a Deus com o rei que os incentivava a buscar a Deus. Sendo que anteriormente o povo estava desviado. E aqui temos um rei que reina de uma forma maravilhosa. Observe, irmãos, se antes houve reis como Davi que buscaram a Deus e tiveram de Deus coisas tremendas, Asa faltou pouquinho para terminar a vida dele dizendo que serviu a Deus e foi achado fiel mais do que Davi. Davi é um parâmetro, é um modelo. Muitos podem ficar abaixo, igual ou acima. Nós vamos encontrar homens assim, que serviram a Deus melhor do que Davi, no sentido que não tiveram os erros de Davi. E Asa podia ter terminado assim, muito bem, mas no finalzinho. Não foi novo, não. Foi já idoso, depois de 36 anos de reinado.
Por isso que em Provérbios se diz também que há mais esperança no jovem que se deixa aconselhar, num rei que se faz surdo à orientação e à instrução. Portanto, irmãos, não há limite de tempo para sermos aconselhados por Deus e termos a sua orientação. Que Deus nos abençoe, que nós copiemos os bons exemplos de Asa e que sirva para nós, que Asa sirva também para nos dar o alerta de que com os anos de fé nós não venhamos a endurecer o nosso coração. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Acabamos de estudar com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Personagens Bíblicos, a vida do rei Asa. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.